Glória a Deus, glória a Deus. Como que nós poderíamos um dia esquecer tudo que Jesus fez por nós e continua fazendo por nós, porque o nosso Deus está vivo, igreja. Nosso Deus está vivo, Ele ressuscitou. É um privilégio muito grande que hoje eu tenho de compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja. E trago como tema, queridos, conservando a promessa. E gostaria então de convidar a igreja, aí na sua casa, que você pudesse pegar a sua Bíblia, a palavra do Senhor, e abrir-se então em Jeremias, no capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Esse capítulo ele é bem extenso, mas é um capítulo que fala de muitos acontecimentos, muitos fatos. E esta noite nós vamos então passar por alguns versículos. Então eu gostaria que os irmãos mantivessem as suas Bíblias abertas para que a gente pudesse então falar um pouquinho nesses versículos em Jeremias 32. Então, irmãos, vamos ler então o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tome estes documentos, tanto a cópia selada, como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser compradas nesta terra. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Que não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa falar de Ti. Senhor, que os meus ouvidos possam estar sensíveis ao Senhor, ao Teu falar. E que o meu irmão e minha irmã também possa estar com os corações cativos ao receber a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Para darmos continuidade, eu gostaria de falar um pouquinho dos irmãos a respeito desse contexto histórico de Jeremias. Jeremias, durante muito tempo, ele levava a palavra para aquele povo, para o povo de Judá. Por quê? Irmãos, neste momento aqui do capítulo 32, já havia a divisão, já existia dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Só que o reino do sul, ele já estava totalmente destruído pelos assírios. Já não existia mais o reino do sul. E o reino, irmãos, o reino do norte. E o reino do sul, ele estava a portas de quem? Não era mais os assírios, porque os assírios já foram destruídos neste momento aqui pelo exército de Nabucodonosor. Então, neste momento, Jerusalém, ele estava sitiado, ele estava com ameaça de invasão pelo rei Nabucodonosor. E a palavra nos diz que existiram 3 momentos, posso assim dizer, no qual Jerusalém enfrentou um período de invasão. No primeiro momento, foi sobre o reinado do rei Joaquim. Momento esse em que Daniel e os seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Depois nós temos o segundo momento, que é quando Ezequiel, o profeta Ezequiel, também é levado cativo. E é nesse terceiro momento, quando realmente se dá a queda de Jerusalém, que nós estamos aqui retratando esse período que Jeremias fala nesse texto que nós acabamos de ler. Nesse momento, Jerusalém estava cercada. O exército babilônico estava lá fora. E Jeremias estava preso no pátio. Preso por quê? Porque o rei, ele não admitia Jeremias estar falando que Babilônia dominaria o reino de Judá. E ele lá no pátio, o Senhor falou com ele: Jeremias, o teu primo vai te procurar.
E ele vai te fazer uma proposta para você comprar um terreno. E você vai comprar esse terreno. E não passou-se muito, chegou esse primo de Jeremias. E fez a proposta. Que ele comprasse um terreno de Anetote. Porque esse terreno só caberia a Jeremias comprar por resgate, que seria uma forma de herança da família. Então, só ele poderia resgatar aquele terreno. Até aí tudo bem, meu irmão. Se alguém chega para você e fala assim, compre um terreno, se você tem condições, você vai comprar um terreno. Só que tem um detalhe esse terreno, não era qualquer terreno. Se nós formos, eu falei que a gente ia passear um pouquinho na Bíblia. Lá no versículo 24, ele vai nos dar algumas características de onde estava localizado esse terreno em Anetote. Aqui no versículo 24, ele fala assim, eis aqui os vassalos, já vieram contra a cidade para tomá-la. E a cidade está nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela peste. E o que dissesse se cumpriu. Eis que aqui está tudo presenciando. Ou seja, não era qualquer terreno. Era um terreno naquele momento que na cidade de Anetote, ele já estava nas mãos do poder inimigo. Aquela cidade já estava destruída. Não existia mais pessoas, não existia mais animais, não existia mais cidade. E foi para essa cidade que Deus falou para Jeremias comprar. Estranho, né? Comprar uma cidade que tem valor é uma coisa, um terreno numa cidade que tem valor é uma coisa. Mas comprar um terreno que não tem valor nenhum, não tem vida, está destruído? Pois bem, foi isso que o Senhor falou para ele. Só que Jeremias, ele não duvidou. Ele não, posso dizer que ele não tinha muita certeza, ele achou aquilo muito estranho, mas ele obedeceu. Quando o primo fez a proposta, ele pegou e pagou por aquele terreno, um valor de 17 ciclos de prata. Olha só, queridos, um terreno que não tinha nada, não tinha valor, estava destruído, nas mãos de uma nação inimiga. Ele ainda teve que pagar 17 ciclos de prata. Ele comprou, ele obedeceu ao Senhor. E depois dessa compra, a palavra nos diz que Jeremias falou então para Baruque, que era como se fosse o escrivão dele, para quem ele passava aquilo que o Senhor dizia naquele momento, já que ele estava preso. Que aquele documento, depois de comprado, pago, assinado, ou seja, foi feita uma escritura selada, diante de testemunhas, então foi oficializada aquela compra. Aquele documento deveria ser colocado dentro de um jarro de barro. Um jarro de barro, e olha o que o Senhor falou. Esse jarro conservaria aquele documento por muitos dias. E dessa forma, então, Jeremias procedeu. Ele, então, falou com Baruque fez assim, só que depois, sabe o que Jeremias fez? Eu falei para vocês, no primeiro momento ele obedeceu, mas ele ficou, que coisa mais estranha, vou falar com Deus. E só depois, queridos, que ele obedeceu, que ele foi falar com Deus. Às vezes nós agimos o contrário, né? O Senhor fala conosco, a gente acha meio estranho e fala, não, só vou fazer quando Deus me falar por quê. Com Jeremias foi diferente. Ele obedeceu, porque obedecer é melhor. E depois a palavra diz que ele foi orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor. E na oração, ele já começou falando, Senhor, eu sei que Tu és Deus, Tu é maravilhoso, Tu fez muitas coisas por nós, Tu nos tirou do exílio, nos trouxe do Egito para esta terra, nós possuímos essa terra, mas nós desobedecemos, nós viramos as costas para o Senhor, nós fizemos tudo aquilo que o Senhor falou que não era para fazer, e olha como nós estamos agora. Mas Senhor, eu não entendo comprar aquele terreno que já está na mão das nações inimigas. E o Senhor falou o que para Jeremias? Aí eu gostaria que os irmãos olhassem o versículo 24 a 27. O 24 foi o que eu falei para os irmãos de como estava a cidade. O 27 vai dizer assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne.
Algumas versões diz, o Deus de toda a humanidade. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Os irmãos não entenderam nada, né? Mas vamos lá. Quando o Senhor falou para Jeremias, no primeiro momento, que era para ele pegar aquele documento e colocar dentro do jarro, logo após, ele também falou no versículo 15, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Jeremias estava tão assim que não estava entendendo nada, que ele não observou que Deus já estava falando o que iria acontecer naquele lugar. Meu querido, às vezes a luta está tão grande, a dificuldade está tão grande, e o Senhor está te falando do teu lado, está falando no teu ouvido, a resposta está na tua frente, mas a aflição não te deixa ver, você não entende. E foi assim também com Jeremias. E depois da sua oração, ele começou a compreender o que o Senhor estava falando aqui, queridos. Você já compreendeu? O Senhor estava falando, esse documento aí, Jeremias, que eu pedi para você colocar dentro do vaso, é uma promessa que eu estou fazendo para o meu povo. Que eles vão cativos sim, mas eles retornarão. E esse documento é a promessa que tudo isso aí voltará para a mão deles. Essa terra que está destruída, que não produz, que não tem vida, que não tem alimento, eis aqui a minha promessa. E esse vaso é para que essa promessa dure por anos, até o retorno deste povo. E aí Jeremias compreendeu que Deus ali tinha uma promessa para o povo de Israel. E ali ele compreendeu, porque por mais que os olhos dele olhassem, o que a palavra diz? Que a cidade estava sitiada, que dentro da cidade existia peste e fome. Por mais que tudo estivesse ruim aos olhos humanos, tem um Deus que disse, há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? O Senhor está nos dizendo, os teus olhos estão vendo, acha que não tem mais vida, acha que não tem mais valor, mas eu tenho uma promessa para a sua vida, que você ainda há de possuir aquilo que você acha que perdeu. Se é saúde, eu tenho saúde para te dar. Se é alegria, alegria eu tenho para te dar. Se é paz, eu tenho paz para te dar. Se não há vida, eu posso ressuscitar, porque para mim não há nada impossível. Estava difícil eles acreditarem naquilo, mas existia uma promessa. E aquele documento ali guardado era para mostrar, olha, vocês vão, mas vocês irão retornar. Irmãos, o que é o meu problema? O que é o teu problema? O que é o problema da nossa nação? O que é o problema da nossa humanidade? Nada diante do nosso Deus. Basta um falar, eu digo mais, basta um pensar do Senhor. Tudo pode passar, tudo pode acabar. E o que eu falei hoje no início do culto? Hoje eu vi aqui em nome de Jesus, falar para você, conserve no teu coração aquilo que o Senhor tem te prometido. Não interessa qual seja a situação, não interessa qual seja a luta, o estado que aquilo se encontra. Às vezes está muito longe, você acha que não tem mais solução, mas Deus está falando contigo essa noite. Não há impossível para mim. Eu posso mudar esta situação, eu posso mudar a sua situação, eu posso mudar a minha situação, eu posso mudar a situação da humanidade. Mas é necessário que muitas vezes passemos por algumas lutas. É necessário que às vezes passamos por aflições. Aquele povo teria que passar por tudo aquilo ali que eles já estavam passando. E ainda sair cativos para a Babilônia, porque eles tinham o quê? Desobedecida ao Senhor. Eu não estou aqui para dizer que às vezes a sua luta, a minha luta é um sinal de desobediência. Não, meu querido, não é isso. Até porque nós estamos no mundo e a palavra de Deus diz o quê? Que no mundo teríamos aflições. Será porque eu não estou no mundo, então eu não estou nesse cativeiro também? Mas aqui o que a palavra do Senhor está te dizendo?
olha, eu tenho aqui um documento do qual eu fiz uma promessa para você. Para Israel, aquele documento era o sinal que aquele povo sairia cativo, mas que eles retornariam e possuiriam o que era antes. Para a humanidade, Deus ali, aquele documento, meu irmão, preste muita atenção, traz uma promessa de salvação. De salvação. Como é que era a terra? Não tinha valor nenhum. Estava onde? Nas mãos do inimigo. Eu e você, em um determinado momento, nós não tínhamos valor nenhum para o nosso Deus. Porque nós estávamos o quê? Distantes do Senhor. O homem se afastou do Senhor. O homem era inimigo de Deus por causa do pecado. Quem poderia naquele momento então pagar um preço, resgatar a humanidade? Não havia um justo sequer. Mas teve alguém que olhou para mim, olhou para você e falou: eu vou pagar o preço por ele. Eu vou pagar o preço por ela. E ele comprou a minha vida e a sua vida. Ele comprou a minha vida e a vida de muitos que ainda nem conhecem a Ele. E Ele não pagou 17 ciclos de prata, não. Ele pagou o preço de sangue. Ele pagou, foi preço de cruz. E está tudo documentado e registrado na Escritura, que é a palavra de Deus. Está tudo ali registrado como uma promessa de salvação para a humanidade. Não será que tudo isso que hoje acontece também, né? O Senhor falando para a humanidade. Eu tenho uma promessa de vida para cada um de vocês, mas é necessário que vocês reconheçam que eu sou Deus. Porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi isso que Jesus fez pela humanidade. Aí existia, naquele momento, uma promessa de salvação. E se eu pudesse dizer assim, meu amado, igual a gente vê nos desenhos assim, que vem um carimbo e faz assim, pá, promessa cumprida. Jesus veio, Jesus pagou o preço, Jesus morreu por mim e por você, o valor já foi pago, promessa cumprida. Assim também como aquele povo. Quando nós lemos o livro de Neemias, está lá registrado que o povo de Israel voltou, reconstruiu a cidade, promessa cumprida. Mas Deus tem mais para nós, Deus tem mais a fazer na minha vida e na sua vida. Ele pagou um preço. E esse preço foi pago e foi ajustado na frente de testemunhas. Para que ninguém pudesse não dizer, essa história não aconteceu. A palavra nos diz. A palavra nos diz isso claramente. Que ali no momento em que o Senhor deu seu último suspiro, existiam que? Testemunhas. E muitos até falaram, este verdadeiramente era diferente. Era o Filho de Deus. Mas o Senhor também tem mais promessa. Com aquele documento dentro do vaso também simbolizava, meu querido, a promessa da glória, da nova aliança e da multiforme graça de Deus. Irmã, não estou entendendo nada. Como assim? Era um vaso que tinha uma promessa de salvação para a humanidade? Sim. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. A humanidade já foi comprada, foi tirada da mão do inimigo. Está lá. Basta cada um decidir se vai querer ou não ser resgatado pelo sangue de Cristo. Mas ele também deixou um outro tesouro, que é a multiforme graça de Deus. E isso está escrito lá em Coríntios. Eu gostaria que os irmãos abrissem também a palavra do Senhor neste momento.
2 Coríntios, no capítulo 4. E vamos ler o versículo 7, 8 e 9. E a palavra disse: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha aqui a promessa. Vou lá com o meu carimbinho. Dê licença, meu irmão. Pá! Promessa cumprida. Hoje eu sou um vaso. E aqui dentro de mim, a palavra acabou de dizer, eu tenho um tesouro. Esse tesouro, dentro de mim, ele me traz o quê? O que que a palavra diz? Um poder. Mas não é um poder que vem de mim. É um poder que vem de Deus. E esse tesouro, ele me fortalece diante das dificuldades. Esse tesouro, diante das lutas, dos momentos difíceis, doloridos, que todos nós passamos o dia ou estamos passando, é esse tesouro que vai fazer o diferencial na minha vida e na sua vida. Esse tesouro que vai fazer a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Detalhe, irmãos, tesouro dentro de um vaso de barro. Sou eu, vaso de barro. Estrutura frágil. Vaso de barro é um elemento que naquela época, meu querido, você encontrava em qualquer lugar. Para muitos não tinha nem valor. Mas sabe o que eu acho bonito nesse versículo? Que o Senhor pegou o que ele tinha de mais precioso. E ele não escolheu um vaso como esse, bonito, olha. Aqui na igreja tem cada vaso mais lindo do que o outro. Não, ele escolheu um simples vaso de barro. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a minha fragilidade. O Senhor conhece a minha estrutura. E Ele não está se importando com isso. O que Ele quer é que aqui dentro vire casa, vire habitação do seu Espírito. É esse o interesse do Senhor. Ele quer que você deixe Ele morar aí dentro do seu coração. E nós podemos ter isso, nós podemos ter esse tesouro. Mas sabia, irmãos, que tem muita gente que não quer esse tesouro? Um tesouro que foi pago por preço de sangue? Eu estava aqui pensando, quando eu estava preparando a palavra, nós, na atualidade, após a vinda de Cristo, a morte de Cristo, nós temos um diferencial. Para vocês que assistiram, a escola dominical, quando o Jesuá falou sobre Pentecostes, vocês vão entender o que eu estou falando. Em alguns momentos aqui ele falou assim, que no Antigo Testamento, quem tinha vou colocar assim, tinha o direito, se é que eu posso seria a palavra, de ter o Espírito Santo atuando. O Espírito Santo primeiro era para um povo, era para o povo de Israel, mas não era para todo mundo. Eram para reis, sacerdotes, profetas e para algumas pessoas que a palavra também diz que o Senhor de repente dava alguma tarefa para ele desempenhar. E a palavra diz que ele se enchia do poder para realizar aquilo que o Senhor queria. Mas a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre aquela pessoa. E hoje, o Espírito Santo está onde? Dentro de mim, Érica. Olha só, irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre Moisés. Moisés, Érica. Puxa, Moisés! Mas a Érica tem o Espírito Santo dentro dela. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem esse tesouro dentro de você. Foi cumprida a promessa. Deus nos amou. Deus nos ama.
Você acha que você está passando por isso tudo e Deus não te ama? Você acha que as suas lutas são maiores que o teu Deus? A palavra diz que dentro de nós temos um tesouro. E esse tesouro, ele fala, ó, para a excelência do poder de Deus. Haja em nós, é poder de Deus. Existe a excelência do poder de Deus que vai fazer a diferença. É na minha vida e na tua vida. Não é por você, não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua condição financeira, não é pelo seu status, não é por quem você conhece. O que vai fazer a diferença na sua vida é o Espírito Santo do Senhor. É isto que você carrega dentro de você. E o mais gostoso de saber, vamos continuar aqui, vamos agora por pedacinhos, por pedacinhos. A palavra diz, ó, vou ler de novo o versículo com calma e agora a gente vai devagarinho. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, com todas as minhas fragilidades, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados quer dizer o quê? No grego, prensado. Angustiado aqui, querido, não quer dizer triste não, tá? Muita gente pensa que é angustiado, não pode ser angustiado. Não, a gente fica triste sim. Mas a palavra diz, atribulado, mas não esmagado. No grego, angustiado quer dizer esmagado. Pode vir a luta que vier, meu querido. Pode vir a prova que vier. Você pode estar se sentindo prensado, mas você não é esmagado. Por que você não é esmagado? Porque dentro de Deus há um poder de excelência, que é o poder do nosso Deus. Isso o Senhor nos deu para quando nós tivermos o quê? Atribulados, nós não ficaremos desanimados. Nós podemos ficar perplexos, mas não desesperados. Vamos aqui. Jeremias, na situação do Lote, ele entendeu alguma coisa? Não, perplexo. Quando a gente não tem compreensão do que está acontecendo. Quantas vezes acontece alguma coisa na sua vida, na vida de quem você ama, e você fala, eu não estou entendendo, Deus. Eu não estou entendendo. Eu estou na tua casa, eu estou te servindo, eu estou te adorando. E olha a situação que está a minha vida. Olha como está a minha família. Olha como está a minha saúde. Mas a palavra diz que esse poder que está dentro de nós não nos deixa desesperados, quer dizer, sem esperança. Nós às vezes não compreendemos o que está nos acontecendo, mas nós temos esperança. Eu tenho esperança no homem? Acho que na atualidade não dá para dizer que a gente tem esperança no homem não, né? Nem no homem, nem na medicina, nem na ciência, nem na tecnologia. Eu tenho esperança no Senhor. Às vezes a gente olha, está tudo tão difícil, tão doído. Você escuta tanta coisa horrível. E eu falo muito assim. Eu tenho esperança que isso vai mudar. Porque eu creio num Deus misericordioso. Eu posso não estar entendendo, como muitas vezes eu não entendo, irmãos, o que o Senhor está fazendo. Mas eu tenho a certeza que é o melhor. É essa a minha esperança. É essa a minha esperança. E a palavra diz também que podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Ontem mesmo eu ouvi uma situação assim. Eu não estou entendendo. Quando parece que chegou a vitória, deu certo, me aparece uma dessa de novo. Parece que decidiram tudo vir para cima de mim de uma vez só. Às vezes a gente se sente assim, perseguido. Parece que tudo quando chega vem assim de uma vez. Parece que está até te perseguindo, né? Pois é.
Mas deixa eu te falar, vocês podem até estar se sentindo perseguido, mas você não está abandonado. Você pode até achar que está sozinho nessa luta, porque está tudo contra você. Mas você não está abandonado. Sabe por quê? Porque o amor de Deus se faz presente na sua vida. A palavra de Deus, irmãos, diz que o Senhor não nos dá a prova maior que a gente possa suportar. E diz mais que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está conosco. Você não está abandonado. O amor de Deus se faz presente na sua vida e na minha vida. Tem hora que você agora vai lembrar dessa frase que eu tenho certeza que você já disse. Irmão, como é que você está? Tô bem, irmã, tô bem. Irmã, eu nem sei como que eu passei por aquilo. Estava difícil, eu nem sei como que eu consegui. Sabe por que você conseguiu? Porque o Senhor estava te sustentando. Porque você não estava sozinho. Porque o Senhor está contigo a todo tempo. Porque você tem um tesouro dentro de você. Você pode estar se sentindo abatido, mas não destruído. Abatido quer dizer lançado ao chão. Irmãos, algumas vezes nós caímos mesmo, caímos. Mas isso não quer dizer que é o fim. O cativeiro não é o fim. O cativeiro não é o fim, meu irmão. Porque existe uma promessa para a sua vida. Querido, querida, Jeremias recebeu uma promessa, não recebeu? Que aquele povo retornaria. Jeremias estava presente no retorno, pastor Lutero? Não. Jeremias não estava mais presente. Tem um versículo que ele fala assim, que se nós esperarmos em Cristo, só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos seres humanos. Vamos colocar assim, estou parafraseando. Jeremias, ele não estava ali quando o povo retornou. Mas Jeremias não estava mais com o olho naquele retorno, mas ele estava com o olho na glória. Na glória. Ele poderia ter sido abatido fisicamente, mas espiritualmente ele estava num local muito melhor. Queridos, nós podemos ser até abatidos, mas nós não seremos jamais destruídos. Porque nós temos um Deus que já nos deu o quê? A vitória. A vitória, meu irmão. Ah, irmã, não estou entendendo, mas, irmã, olha só a minha situação. Não estou entendendo, irmã. Tem coisas que a gente não vai entender. Sabe por quê? A luta, ela vem para todos. O sol nasce para todos. A chuva vem para todos. Tem gente que está falando assim, mas isso não poderia ter acontecido comigo. Eu não poderia ter visto essa pessoa se perder. Essa pessoa ir. Deus não foi justo comigo. Sabe o que o Senhor está te dizendo essa noite? Que Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe o que é melhor para toda e qualquer situação. Quem somos nós? O Senhor é soberano, minha irmã. Olha só, nesse texto que nós lemos de Jeremias, lá no início eu citei alguns personagens. Homens de Deus, reconhecidos, que estiveram no cativeiro. Ah, eles não deveriam estar, né? Por que eles foram? Eram de Deus. Para mostrar que nós passamos por lutas. Não tem um local na Bíblia que diz que o crente não passa por luta. Que o crente não adoece. Que o crente não passa por problemas financeiros, emocionais. Não tem, queridos. Me mostra. Não tem. E que o crente enfrenta a morte. Lembra que eu falei que num daquelas invasões, né, de Nabucodonosor, quem foi levado já cativo? Daniel, Lutero.
Ele passou pelo cativeiro. Por que eu ou você somos melhor para não enfrentarmos lutas? Aí vem a outra promessa. Nós temos a promessa do arrebatamento. Esta está a se cumprir. Essa está a se cumprir. A igreja, eu e você podemos estar cativos neste mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Isso aqui não é. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aguardando a promessa do arrebatamento. Aquele documento dentro do vaso, o que está fechado, será aberto. E lá estará o teu nome. E aquilo lá se cumprirá no dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. E a palavra nos diz que por nós estarmos cativos, estarmos aqui nesta terra, da qual nós não somos habitantes, vamos colocar assim, nós gememos, nós passamos por lutas, nós passamos por dores. A palavra diz que toda criatura geme, e nós mesmos que estamos cheios da primícia do Espírito, também gememos, esperando o quê? A vinda do Senhor, a transformação dos nossos corpos. E temos então, irmãos, um documento que também está dizendo: eu irei buscar a minha igreja. E qual era a função do vaso? Conservar. Eu sou vaso, você é vaso. Entendemos que nós somos vasos, que nós precisamos do Senhor, porque nós não somos nada, e se o Senhor não estiver dentro de nós, nós não vamos conseguir passar por isso aqui. Isso ficou claro para a minha vida, ficou claro para a sua vida? Mas esse documento também está falando que um dia o Senhor vai vir te buscar, vai vir me buscar, e que nós devemos conservar isso no nosso coração. A palavra diz o que, meus queridos? Eis que venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Conserve, meu amado, conserve, minha amada, aquilo que o Senhor colocou dentro de você. É um documento de valor. A palavra do Senhor é um tesouro. Aqui você encontra coisas formidáveis para a sua vida e para a minha vida. Aqui nós encontramos força no dia da angústia. Aqui nós encontramos vida quando a morte está querendo bater a porta. E Deus está falando esta noite: conserve a promessa que há para você. E ela está aí, dentro de você. Não se deixe abater pela situação. Não se deixe abater pelas lutas. Não se deixe abater pelas perseguições. O Senhor é contigo. O Senhor te fortalece. Ele é a sua força. Não é a força do seu braço. Não é a força do seu conhecimento. O Senhor é a sua força. Conserve, meu amado, aquilo que o Senhor colocou dentro de você. E faça e permita que essa promessa venha se cumprir na sua vida, na minha vida. Como eu falei, amados, algumas já se cumpriram. Outras vão se cumprir. Porque nós estamos aqui. A pastora Geise, há um tempo atrás, eu não me recordo ao tempo, ela falou. Ela tratou, se eu não estou enganada, de Jeremias 29, não foi isso, Dinha? 29, que ela falou: nós estamos aqui cativos, e nós damos prosseguimento à nossa vida, nós trabalhamos, estudamos, casamos, nós estamos dando continuidade, mas nós vamos dar continuidade de uma forma sozinha? Não, tudo isso nós fazemos aqui, amparados nessa força que está dentro de nós, até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Conserve então a promessa que o Senhor tem para ti. E viva com a esperança que nós teremos sim dias melhores. Se não for aqui,
será na glória com o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu peço realmente, queridos, que o Senhor seja a nossa força nesses dias difíceis, mas também dias alegres. Essa semana nós tivemos tantas notícias também do Senhor agindo, operando, derramando. E nós, Igreja do Senhor, continuamos aqui firme, porque tem um Deus que olha, que opera e trabalha em favor das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você pode louvar? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, aleluia, graças a Deus. Que palavra abençoada, que Deus glorioso. Que Deus abençoe a nossa missionária Érica, cada dia mais e mais, e que o Senhor possa cada dia ungí-la ainda mais na palavra, e abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Eu fico feliz, é uma felicidade imensa sabermos que Deus tem usado várias pessoas na nossa igreja. Amém?